E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os outros, eu acredito. Apesar de que os outros vídeos são bem longos também. Mas a ideia aqui é que eu possa desenvolver um raciocínio junto com vocês. Então, talvez seja um pouquinho mais longo do que os outros, mas eu tenho certeza que vai agregar bastante valor na sua jornada, tá? Ó, então deixa eu contextualizar porque eu tô gravando esse vídeo, né? Na AI Builders, na comunidade que eu tô construindo junto com o André, toda semana nós trazemos um convidado externo ou até uma pessoa dentro da própria comunidade para compartilhar alguma coisa sobre algum assunto que essa pessoa é especialista, tá? Então a gente já teve vários convidados e nessa semana aqui nós recebemos o Pedro Duarte. O Pedro Duarte, ele é um desenvolvedor Bubble e ele é um dos melhores desenvolvedores, se não for o desenvolvedor brasileiro mais bem posicionado no mercado internacional, tá? Então, Pedro, além de ter uma qualidade gigantesca, ele aqui no Brasil, ele tá puxando a iniciativa de qualificar desenvolvedores Bubble brasileiros para se posicionar no top 1% do mundo quando a gente fala em nível de qualidade. O Pedro, ele é o cara que está subindo o sarrafo, digamos assim, aqui no nível do mercado brasileiro, desenvolvedores dessa ferramenta que é tão incrível, né? E curiosidade à parte, eu sou desenvolvedor Bubble, então toda a minha carreira nesse mundo do desenvolvimento foi utilizando essa ferramenta principalmente, e depois eu fui aprendendo outras e colocando dentro da minha stack. Mas hoje eu atuo principalmente com ferramentas de automação e inteligência artificial, que é o tema aqui desse canal no YouTube, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse aqui é o Pedro, tá? Então tem até uma entrevista com o Renato Assi, e aí fiquem à vontade para seguir o Pedro, para assistir essa entrevista que é muito legal. E esse aqui é o título, ó. Ele fez 7 dígitos com o no-code no exterior, e isso é verdade, tá? O Pedro, ele se posicionou muito bem no mercado internacional, e dessa forma, ele conseguiu se rodear com oportunidades tão boas que ele teve um retorno financeiro absurdo, tá? Ele até abriu na nossa call que hoje ele consegue receber mais de $10.000 por mês. E a expectativa dele é que até o final do ano ele consiga receber $20.000 por mês. Então, só para entender um pouquinho do nível onde você pode chegar se posicionando como ele. E foi pensando em tudo isso, e foi por causa dessa call que eu resolvi produzir uma peça de conteúdo, né, que está se tornando a primeira newsletter que eu tô criando. Então é isso, eu tô lançando uma newsletter e o assunto dessa newsletter vai ser exatamente o que nós conversamos nessa reunião, tá bom? E eu tentei sintetizar tudo isso daqui para um conteúdo que te ajude a percorrer esse caminho para se tornar um desenvolvedor que possa oferecer alto valor agregado aos seus projetos, aos seus clientes, ao seu produto, seja onde você quiser contribuir com o valor que você pode agregar, tá? Essa aqui é a ideia. Então, primeiro ponto que eu quero fazer é convidar você para ser um assinante aqui na minha newsletter, né? Essa é a número 1, mas é algo que eu vou colocar bastante energia nos próximos meses. Aqui eu tô dando um spoilerzinho rapidinho, vou passar rapidinho, mas é o seguinte, segunda-feira sai, aí você pode ir lá e ler tudo, beleza? Mas é o seguinte, o que eu resolvi fazer, ó? Resolvi trazer para cá um mapa mental pra gente desenvolver junto, para passar pelos temas que nós conversamos na reunião e esse para mostrar para você esse caminho, né, de forma mais clara. Primeiro assunto que a gente tem que discutir aqui, o que que é isso, né? O que que é um dev de alto valor agregado, né? Um dev que tem alto valor agregado na sua carreira, ele é um profissional altamente capacitado tecnicamente no que ele se propõe a fazer. Então, se você se propõe a trabalhar como um desenvolvedor Bubble, por exemplo, você tem que ser muito capacitado tecnicamente nessa ferramenta. Se você quer trabalhar com automações, aí vai. Se você quer trabalhar com código, o mesmo funciona para todas as áreas, tá bom? Então, é uma pessoa muito bem capacitada tecnicamente. Além disso, essa pessoa ela está muito bem posicionada no mercado, né? Ela está o tempo todo rodeada de boas oportunidades e ela consegue, por causa disso, obter boas remunerações, tá? Além disso, ela tem uma atuação empreendedora sobre a sua própria carreira. É isso aqui que eu tô chamando de dev de alto valor agregado. É um cara muito capacitado, bem posicionado e que curte e tem o seu lifestyle aqui de empreendedor. Maravilha? Beleza. E aí, a ideia aqui é mostrar quais foram as ações que o Pedro tomou na jornada dele. E aqui eu tô dando um pitaquinho aqui do que você pode fazer, né, para se posicionar como ele. Então, hoje, né, hoje você provavelmente está aqui na sua carreira, não sei em que ponto você está, você pode estar aqui também, por exemplo, mas se a gente conseguir otimizar esses 3 pilares aqui que a gente começou a conceitualizar, né, provavelmente o seu futuro vai ser esse daqui de um dev de alto valor agregado, tá? Você vai ser muito bom tecnicamente, você vai estar bem posicionado e você vai ter várias possibilidades de empreendimento. Maravilha, beleza? Vamos entrar nos pilares? Eu quero explicar um pouquinho mais o que cada um desses pilares pode gerar para você, beleza? O primeiro pilar é o pilar da mentalidade.
E, assim, primeira coisa que eu quero falar, isso aqui não tem nada a ver com um guru de marketing digital, que vou ficar falando pra você ficar criando um mindset do empreendedor, que é por causa de mindset que as pessoas são ricas. Isso não é verdade, não é o que eu acredito, tá? Para você ser bem-sucedido sendo um empreendedor, existem centenas de outros fatores que possam importar muito mais, beleza? Acho que a mentalidade é apenas um dos fatores. Mas o que eu chamei de mentalidade aqui, na verdade, é a forma como você vai enxergar problemas, tá? A gente tá muito acostumado, para quem trabalha com desenvolvimento, de sempre ter na nossa mente que nós temos que olhar pelo um olhar mais técnico, tá? E é normal, a gente realmente tem que ter a visão técnica. Mas aqui, o que realmente vai fazer a diferença para você passar por essa jornada é você olhar todos os problemas que aparecerem na sua vida dessa forma aqui, ó. Como eu posso ajudar a resolver o problema que está posto da melhor maneira possível? Beleza? Frase de impacto. Seguinte, nós que trabalhamos com desenvolvimento, toda vez que um problema chega pra gente, a primeira coisa que a gente faz é olhar pela perspectiva mais técnica. Isso é normal, tudo bem, faz parte. Mas a ideia aqui, o que realmente vai fazer diferença na sua carreira, é você mudar essa visão e olhar sempre a partir do prisma de negócio, de business, tá bom? Então você vai ter que sempre olhar para um problema e entender como é que você pode resolver esse problema da melhor maneira possível. O que significa isso, né? O como é entender melhor esse problema, para ver do que se trata. E a melhor maneira é encontrar o formato como você pode resolver. E a melhor maneira possível não significa a mais complexa, a que vai levar mais tempo, ou a que vai levar menos tempo e a mais simples. É a melhor maneira, basicamente é um ponto ótimo entre esforço e impacto que você vai encontrar para resolver esse problema, que é um problema de negócio, tá bom? 100% das vezes que cai um problema no seu colo é um problema de negócio. Por mais que ele pareça ser técnico, você está dentro de uma empresa ou você tem uma empresa e ele é um problema de negócio, tá? A ideia aqui é que você tenha esse tipo de mentalidade. Coisa super simples de fazer, nada difícil, mas é sempre ter essa perspectiva de resolução de problemas de negócio. Beleza? Partindo aqui para o nosso próximo pilar, é o pilar das habilidades, tá? Esse aqui é o pilar que vai te ajudar a concretizar as entregas que você precisa fazer. Beleza? Então, esse aqui é o que vai materializar as suas entregas, fechou? Dentro do pilar de habilidades, vou destacar 4 itens aqui. O primeiro item é domínio das ferramentas. Domínio das ferramentas. Vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é a sua habilidade técnica como desenvolvedor. Beleza? Então, por exemplo, se você trabalha com ferramentas no code, você tem que ser craque nessas ferramentas. Então, você vai ser craque em Bubble, você pode ser craque em N8N, em WeWeb, Zana, por aí vai. Se você vai ser desenvolvedor focado em trabalhar com código, por exemplo, você também tem que ser craque nisso. Então, esse aqui é o domínio técnico que você tem na ferramenta que você usa no seu trabalho. Maravilha? Tranquilo? Além disso, para você se colocar como Pedro, nós também vamos precisar aqui, ó, domínio do inglês. Não tem como, tá? Domínio do inglês. Tá ficando horrível meu mapa mental aqui, mas vamos seguir a lógica, beleza? Vamos colocar assim, ó, domínio do inglês. Por que isso é importante, tá? Felipe, eu consigo ter uma carreira sem precisar dominar inglês? Você consegue 100%, beleza? Mas aqui nós estamos falando de salários de 50 mil reais, salários de 100 mil reais, salários de 30 mil reais, que não são padrões de salários aqui no Brasil, né? A gente não consegue chegar nesse patamar, é muito difícil mesmo. Então, o domínio do inglês, na verdade, é um puta de um hack, porque você consegue se colocar no mercado estrangeiro e lá, você ganhando em dólar, você faz pelo menos 5x, né? O valor que você receberia. Então, por isso que é importante você dominar o inglês para conseguir se colocar nesse mercado. Coisas importantes para se falar. Eu preciso realmente saber muito de inglês ou preciso dominar o inglês completamente? Não, você não precisa. Essa que é a parte boa. O Pedro mesmo trouxe pra gente que o próprio nível de inglês que essas empresas exigem para você trabalhar lá fora é um inglês muito mais voltado para a parte técnica, tá? Então, se comunicar nesse nível não é tão difícil quanto a gente imagina. Agora, se você quiser subir a níveis gerenciais, é óbvio que você vai ter que dominar um pouco mais o inglês mais complexo, né? O inglês do dia a dia, para você conseguir se colocar dentro desse mercado. Outro ponto importante é que se você for trabalhar, por exemplo, como freelancer ou ter uma agência, não necessariamente você precisa falar o idioma. Então você consegue terceirizar essa parte de comunicação para uma pessoa contratada, para sua esposa, para o seu marido e por aí vai. Então tem várias formas de você otimizar aqui o domínio do inglês, mas com certeza, até me enrolei para falar, você vai precisar ter o domínio do inglês aí dentro da sua stack, tá? No seu dia a dia. Beleza? Outro ponto importante
que vale a pena falar aqui é trazer as habilidades pessoais. Ai, meu Deus. Habilidades pessoais, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui, gente, é o básico, né? É o básico. A gente precisa ser organizado, a gente precisa ser proativo, a gente precisa estar sempre presente, a gente precisa ser educado, tá bom? A gente precisa saber ter relacionamento com as pessoas, relacionamento de longo prazo, que são coisas importantes, né, pra gente cultivar. Então, aqui são as habilidades pessoais, que a galera chama de soft skills, né? Isso aqui é muito importante, isso aqui é um pilar dentro da sua jornada, tá? Se você não tiver habilidades pessoais, pode ter certeza que você provavelmente não vai se colocar como um dev aí que consegue gerar muito valor para qualquer tipo de projeto, beleza? Em relação às habilidades, é isso o que eu destaquei da nossa call e o que eu concordo, que eu acho que é muito importante. Não precisa mais que isso, tá? Mas aí vamos entrar numa parte muito importante, que é o como você vai chegar nesse ponto, né? O como você vai sair desse ponto e vai chegar aqui, que é a nossa estratégia. Então é a forma que a gente vai fazer para sair daqui, chegar aqui da forma mais eficaz possível, tá? E aqui a gente tem vários pontos de estratégia que nós podemos adotar, beleza? A primeira delas, vamos anotar aqui, vamos anotar, é definir um nicho. Beleza? Definir um nicho. Quando eu tô gravando o vídeo, eu simplesmente não sei mais como escrever. Acho que faz parte. Definir um nicho. O que isso significa? Imagina que você é muito bom, você tem todas essas outras habilidades aí, mas você pega qualquer tipo de projeto, tá? Qualquer tipo de projeto. O que que vai diferenciar você, por exemplo, de uma pessoa que faz o mesmo tipo de entrega que você, só que ele cobra muito menos? Ele cobra muito menos. Vai fazer a mesma entrega que você, só que ele vai cobrar bem menos. O que vai diferenciar? Então fica um pouco difícil, né? É como se fosse invisível essa diferença entre todos vocês. Você está concorrendo com todo mundo. Essa que é a grande questão. E quando você tem um nicho, você se posiciona como um grande especialista naquele nicho. Você é o especialista em fazer aquele tipo de entrega. Então, você se diferencia de quase todo mundo. Você vai competir com quem? Com as pessoas que estão dentro do seu nicho. Provavelmente você vai ganhar fácil daquela pessoa que faz uma entrega genérica, que pode entregar qualquer tipo de coisa, né? Então, além dessa proteção que a gente tem, que o nicho nos oferece, ainda assim, dependendo do nicho que você escolher, você consegue alavancar muito os seus ganhos, tá? Vou dar o exemplo do nicho de inteligência artificial. Como é um nicho que tem uma demanda gigantesca, você se colocando como especialista dentro desse nicho, você vai nadar de braçada, porque existe uma demanda muito grande, as pessoas querem contratar especialista e você está protegido pelo nicho, entendeu? Você não está fazendo um marketplace, por exemplo. Você está fazendo agentes autônomos, você está fazendo automações inteligentes, né? Você está melhorando operações de negócio. Você tem um valor muito mais claro para o seu cliente final, tá? Essa aqui é a ideia aqui. Além disso, além de definir um nicho, você precisa de alguma forma produzir conteúdo, beleza? Gente, isso aqui é bizarro o poder que tem de catalisar a sua carreira, tá? Até vou trazer aqui um aspecto pessoal, né? Eu já tive agência de desenvolvimento de software, já fui freelance, já passei por essa jornada toda. E eu me lembro, assim, de ter por muito tempo, por não ter um processo de vendas, um processo de produção de conteúdo adequado, um processo de captura de leads, de ter muita crise de ansiedade por não saber como é que vai ser mês que vem, por não ter cliente, né? Isso é normal. Todo mundo que tá entrando nesse universo passa. Então, dica que eu posso dar, que funcionou para mim, que funcionou pro Pedro, que funciona pro André, é produzir conteúdo. Compartilhe a sua jornada, compartilhe a sua expertise com outras pessoas. Você não tem ideia do potencial que isso tem e do quanto isso pode gerar de retorno, né? Então, existia esse cenário que eu trouxe pra você, que era a minha vida antes, né? Antes, pelo menos, sei lá, até o meio do ano passado, alguma coisa assim. Mas desde que eu comecei a produzir conteúdo semanalmente, assim, eu acabo negando projetos. Porque não é mais a minha ideia, mas eu sou abordado o tempo todo pra fazer projetos, né? Porque as pessoas me veem como especialista, eu tô produzindo conteúdo, eu tenho nicho, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou. Produza conteúdo. E aí, na hora de produzir conteúdo, eu espero fazer mais vídeos sobre isso, quero falar bastante sobre isso daqui. Mas a minha ideia é para você escolher uma rede, ficar craque nela e produzir conteúdo com constância. Então não precisa ser o melhor conteúdo do mundo, mas tem que ser um conteúdo que agrega muito valor e precisa ser constante. Você precisa sempre estar lá. Esse canal aqui, por exemplo, depois que eu realmente passei a me dedicar full time para AI Builders, comecei a postar pelo menos um vídeo por semana, que é o mínimo que eu espero entregar aqui. Mas a minha ideia é poder chegar em 3 vídeos ainda esse ano, tá bom? Então essa que é a estratégia da produção de conteúdo. Outro ponto muito importante,
E a última aqui é fazer networking. Isso aqui a gente ouve bastante por aí, tá? Mas isso aqui realmente faz muita diferença, tá? Você estar bem conectado vai te abrir muitas oportunidades. Só para citar um exemplo, né? Ano passado eu entrei na comunidade do Bruno Nakamoto. Então, dentro da comunidade do Bruno Nakamoto, eu fiz muito networking, tanto com o Bruno, mas eu conheci uma pessoa que se chama André Prado, que hoje se tornou o meu sócio, tá? E juntos nós criamos uma empresa, um negócio, que é a comunidade AI Builders hoje, que é o meu negócio principal. E lá nós já temos mais de 500 pessoas que estão se conectando, fazendo network e criando negócios juntos, tá? Isso é muito legal, é muito poderoso. Você estar bem conectado com essas pessoas alavanca a sua carreira, tá? Você deixa de estar sozinho nessa jornada, você passa a compartilhar essa jornada com outras pessoas, beleza? E outro ponto que eu quero trazer aqui sobre networking, muitos networks bons que você pode fazer, provavelmente eles serão pagos. É assim que a banda toca, né? Então, nem sempre você vai conseguir fazer um networking gratuito. Pode ser que a maior parte do tempo, sim, e produzir conteúdo, por exemplo, te ajuda nisso. Mas o que eu quero trazer para você é não tenha medo de investir dinheiro para você conseguir ter network, tá? Porque se você tiver a estratégia certa, se você ficar bem posicionado dentro desse mercado, o network vai alavancar demais os seus ganhos. Beleza? Essa aqui é a ideia. Mas aqui, ó, só para resumir, se eu fosse resumir em uma palavra, toda essa parte de estratégia, eu diria que isso aqui é posicionamento. Posicionamento. Beleza? Então, a sua estratégia é se posicionar bem, tá? Como você vai fazer isso? Você vai definir o nicho, você vai produzir conteúdo e vai fazer network. Beleza? Dessa forma, você consegue montar um roadmap, tá bom? Com pequenas ações que você vai precisar fazer para se tornar esse dev de alto valor agregado. O seu objetivo aqui, tá bom? Seu objetivo aqui, ó, é estar rodeado de boas oportunidades e, além disso, receber remunerações elevadas. Essa que é a ideia, né? Então você está sempre muito bem posicionado dentro do seu mercado, com boas oportunidades e você vai conseguir transformar isso daqui em remunerações elevadas comparado ao padrão do mercado. Antes de encerrar o vídeo, quero trazer 4 dicas importantes que nós também discutimos nessa call, que eu acho que é legal, mas elas não fazem parte da estratégia aqui, tá? São dicas. A primeira dica é a seguinte, é a mais óbvia de todas. Aprenda sobre inteligência artificial. Vou até anotar aqui, ó. Vamos lá. Dicas, beleza? Então, a primeira delas é aprenda sobre IA. IA é uma ferramenta poderosíssima, veio para ficar, vai transformar muitos mercados. E você dominar isso daqui não precisa ser a nível de desenvolvimento, tá bom? Como eu ensino aqui no canal. Mas você dominar pelo menos a nível de uso vai diferenciar você do restante, beleza? Segunda dica é o seguinte: somos pessoas multidisciplinares. O que isso aqui significa? Eu sei que muitos de vocês não são da área de desenvolvimento, não são da área de tecnologia. Estão vendo agora a possibilidade de uma migração de carreira. Beleza? Isso aqui é muito legal, porque você não pode deixar a sua vida, a vida que você teve para trás. Imagina você ser um desenvolvedor que agrega muito valor para os projetos, mas além disso consegue discutir sobre outros temas, consegue trazer visões importantes que as pessoas que estão no mundo da tecnologia não conseguem perceber tão fácil. Essa aqui que é a segunda dica, beleza? Terceira dica, crie vários pontos de contato. O que isso aqui significa? Esteja sempre presente na vida das pessoas, esteja sendo visto, tá? Produzir conteúdo aqui vai te ajudar bastante nisso. Mas é importante que você não produza um conteúdo e deixe ele lá solto, né? É importante que você chegue nas pessoas a maior parte do tempo levando a sua mensagem. Então, se você se posicionar como um cara que sabe resolver aquela dor, você tem que ter vários pontos de contato com o seu potencial cliente, porque no dia que aquele problema aparecer, quem que ele vai lembrar? Ele vai lembrar de você, porque a mensagem, porque a sua presença, na verdade, está fresca na cabeça dele, entendeu? Essa aqui é a ideia. E por último, isso aqui é uma estratégia que eu quero abordar muito no canal, é produtizar serviços. Produtizar serviço. O que isso aqui significa? Isso aqui é uma grande oportunidade e é uma tendência do mercado hoje e para os próximos anos, né? Quando a gente entrega serviço, geralmente a gente faz uma entrega única do nosso cliente, né? Então a gente desenvolve do zero algum projeto e entrega para aquele cliente. Está havendo uma perspectiva do mercado onde você se especializa e constrói soluções, serviço mesmo,
que possam ser vendidos facilmente para vários clientes. Então, é a mesma entrega, só que você consegue escalar a distribuição, digamos assim, desse serviço, tá bom? Então, só para se deixar como referência aqui, ó, design. O cara que criou isso aqui se chama Brett, tá bom? Ele é um designer e ele criou uma agência de design, só que ele produtizou isso daqui. Então, por exemplo, se eu entrar aqui para ver os planos, descer, você vai ver que ele cobra $5.000 por mês. E aí a pessoa pode pedir qualquer tipo de tarefas para ele, né? Só que tem algumas regrinhas aqui. Então essa aqui que é a ideia da produtização de serviço. Pesquisa mais sobre isso daqui. Vou deixar o link aqui do Design Joy aqui embaixo para você dar uma olhada. Só para te dar um gostinho. O Brett, ele passou do faturamento de 4 milhões com essa agência onde só ele trabalha. Ele é o dono, ele é o único funcionário da própria agência. Ele já conseguiu faturar mais de 4 milhões de dólares, tá? Esse é o poder da produtização de serviços. É isso. Nesse conteúdo aqui, eu tentei trazer uma visão geral sobre o que foi conversado na nossa comunidade com o Pedro Duarte, que ele é um desenvolvedor que consegue agregar muito valor para os projetos que ele faz parte. Eu tentei sintetizar tudo o que nós conversamos e trazer aqui para vocês de forma muito clara, beleza? Se você curtiu esse conteúdo, eu vou pedir para que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no meu canal, isso é bem importante para mim, me ajuda a crescer. E, além do mais, se inscreva na minha newsletter, porque lá eu vou passar um texto para você, é um texto bem grande, bem completo, com todos os detalhes de tudo o que eu falei aqui, tá bom? Então é uma outra forma de poder consumir esse conteúdo e ter isso fresco na cabeça quando vocês precisarem montar a própria estratégia. Beleza? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.